De acordo com a reportagem do jornal O Estadão, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pretende recriar... Não. Ô, Macris, o que ele pretende recriar? Orçamento secreto. Não estou lendo isso. Exatamente. É isso? Pera, agora a gente vai concordar com todo mundo, eu acho. Viu? Eu acho que está escrito, ele não pretende recriar. Eu estou lendo errado? Não preciso de óculos, então? Pretende recriar o orçamento secreto. Aquele que foi declarado... Agora eu vou te ajudar. Inconstitucional. Senão você vai... O orçamento secreto foi declarado inconstitucional no final do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal, em que distribuindo recursos por meio de uma outra nomenclatura. Bom, as emendas da mesa diretora da casa, então, acabaram sendo declaradas inconstitucionais. Esse que era o orçamento secreto. Bom, a nova estratégia que o nosso querido Lira pretende adotar, Arthur Lira, dribla a decisão do Supremo, olé! E dá uma nova cara ao mecanismo para obter dinheiro do orçamento e distribuir entre aliados sem critérios técnicos e transparências. A proposta, entretanto, não é apoiada por alguns integrantes da mesa, que veem nisso nitroglicerina pura. E alguns líderes partidários também, que não querem ficar nas mãos de Arthur Lira na hora de enviar recursos para suas bases eleitorais. Vale destacar que a mesa diretora da Câmara é composta por 11 deputados e pode apresentar emendas ao orçamento. Bom, vamos entender uma coisa. Emenda parlamentar é uma emenda que os parlamentares fazem ao orçamento no momento de votarem o orçamento, separando algumas verbas em que eles têm direito de indicar os beneficiários. Então você chega e fala, bom, vamos deixar aqui num orçamento nosso 10 milhões de reais para cada deputado indicar para ir para suas bases. Em tese, o parlamentar indica a emenda parlamentar para a construção de uma creche, de uma escola, reforma de um hospital, aquisição de ambulâncias, apoia entidades como a PAI, entidades assistenciais. A emenda parlamentar não é o problema. Mas existem dois problemas aqui que eu queria que a mesa discutisse. O primeiro deles é a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, é a intensidade. O orçamento não aguenta, se nós estamos com um déficit de 180 bi, o orçamento não aguenta 50 bilhões de reais de emenda parlamentar. Agora, o segundo aspecto é mais grave ainda. Nestas emendas do orçamento secreto, elas entram ali no orçamento sem ninguém saber quem apresentou. E tem um princípio básico da administração pública, que é o princípio da publicidade, que exige a transparência nos gastos. Essas emendas, ô João Pacífico, elas dão muito problema, porque normalmente, não é sempre que ocorre, mas normalmente ocorrem alguns ajustes, alguns acertos com a empresa que vai fazer isso, com a entidade, pasmem, que recebe o valor e devolve uma parte. Ou seja, todo esse tipo de sem-vergonhice. Agora, quando não se sabe quem está mandando, aí é muito mais grave. Aí eu pergunto, nós estamos aqui discutindo tecnicamente, você com o Daniel, você chegou uma hora que não estava entendendo nada desse economês. Então eu queria te perguntar o seguinte, isso aqui a população entende, né? Isso aqui a população entende, isso aqui eu concordo com o Daniel, com o Rafael, com você, com todo mundo. Isso não tem o que falar, isso é um grande absurdo do Brasil, isso dá poder para o Centrão, que acho que é um grande câncer, que a gente perde noção do que está acontecendo, e tem deputados que têm muito mais verba do que ministérios, o que não tem nem o que falar. Acho que nesse assunto, imagino eu que todo mundo aqui vai concordar e recriminar fortemente o absurdo que a gente vê no Centrão hoje, conduzido pelo Lira, que é uma das pessoas que mais mandam na República há algum tempo já. Rafael Macris, o seu irmão foi deputado, foi presidente da Assembleia Legislativa. Ele inclusive, me sucedeu na Assembleia. E na nossa época,
Não tinha essa farra de emenda parlamentar para tudo quanto é lado, não. A Assembleia tem que votar pelo seu orgulho de ser eficiente. Nós aprovávamos ali, ele foi, inclusive, quando fui presidente, ele foi líder do governo, 80 projetos do governo, o governador Alckmin, feliz e sem contrapartida. Então, eu não sou contra a emenda parlamentar, aqui não vou fazer discurso de hipocrisia. É um instrumento importante para o deputado, sim. Agora, eu estou assustado. Já estão indo para 39 ministérios, estamos caminhando, 39 ministérios, entrega a Caixa para o Centrão, agora vai entregar o Banco do Brasil para o Centrão. O parlamentar tem que legislar. Se ele quer administrar, sai candidato a um cargo no Executivo. Tá difícil assim. Agora, orçamento secreto, Macris? Orçamento secreto? Como você disse, Capês, a questão das emendas parlamentares sempre existiram e vão continuar existindo. Agora, com o princípio da transparência. É por conta da transparência que a gente consegue fiscalizar a fundo aquele dinheiro que está sendo empregado nas cidades, nos estados. Agora, por outro lado, a gente vê um crescimento exorbitante nos valores que estão sendo destinados às emendas parlamentares e um movimento também de retomada do orçamento secreto. O orçamento secreto esse que começou no governo passado, era tão criticado pelos deputados hoje do PT, era tão criticado pelo atual presidente da República e agora a gente vê um movimento de todos aí no sentido de voltar com tudo isso. Ou seja, quando não cabe a mim o orçamento secreto, ele não deve existir. Agora, quando eu tenho acesso a esse orçamento secreto, aí ele pode? Isso aí é um completo absurdo. A gente tem 50 bilhões de reais em emendas parlamentares, um déficit aproximado aí para esse ano de 200 bilhões de reais e um governo que só aumenta impostos. A gente estava discutindo aqui sobre a taxação dos super ricos, a taxação das grandes fortunas, mas por outro lado a gente vê também as taxações nas pequenas compras importadas, de compras de até $50 que estão sendo discutidas. A gente vê uma série de impostos aumentando para poder sustentar esse modelo que dá muito poder para o presidente da Câmara, que dá muito poder para o grupo desse presidente, aliado ao presidente da República, que pode articular uma série de projetos sem o presidente aparecer. Pois é, eu diria que o Galvão Bueno, isso pode, Arnaldo? Orçamento secreto? Então eu pergunto, isso pode, comandante? Comandante Robson Farinazzo, que loucura! Que loucura! Bilhões e bilhões sendo enviados sem que a gente saiba quem está orientando, quem está pedindo. O problema de excesso de emenda parlamentar, comandante, é que quando é o governo, a administração central que faz a destinação, tem uma sequência, tem um planejamento. Você manda o dinheiro para onde precisa mais. Agora, na lógica da emenda parlamentar, o dinheiro vai para onde a base eleitoral do parlamentar exige. E às vezes, se o parlamentar é muito influente, a base dele recebe robustas verbas, enquanto uma cidade ao lado fica míngua de qualquer recurso, porque não tem representatividade. Isso pode, Farinazzo? Vou criar esse jargão. Pode isso, Farinazzo? Você vai me tornar famoso. Olha só, Capês, eu queria pegar carona naquilo que o João Pacífico falou, porque eu achei muito pertinente, tá? Tinha uma frase nos anos 70 do ministro Delfim Neto, né? Ele dizia o seguinte, acho que era dele a frase, se não me engano. Se não for, ele me desculpe, mas ele era uma pessoa de umas tiradas fora de série, uma pessoa inteligentíssima. Ele dizia que, lembra, não sei se você lembra disso, o resto do pessoal talvez não lembre, né? Mas que é preciso fazer crescer o bolo e depois dividi-lo. Bom, o bolo continua aí e divisão não teve. Então, acho que está na hora da gente começar a pensar isso daí, tá? Antes que alguém diga aí que a ideia é socializante, etc., não é nada disso, não. A gente está vendo isso acontecer. Eu vi outro dia um pedido de alguns prefeitos da Califórnia, o governo americano, para cuidar do sem-teto. Quer dizer, o estado da Califórnia, que tem gente que diz aí que seria o terceiro PIB no mundo, não sei, essas contas malucas que o pessoal faz aí. Pode ser. Né, mas não dá conta, o terceiro PIB do mundo não dá conta do seu sem-teto. Né? É muito complicado tudo isso. Agora, vamos voltar ao problema do orçamento secreto. Né? Aqui no Brasil a gente tem o seguinte, ditadura, né, é quando você manda em mim. Democracia é quando eu mando em você. Então, quando alguém é oposição, alguma coisa está errada, né? Que o governo faz está errado. Quando o cara passa a ser governo, isso aí está certo.
Eu acho, gente, que nós temos que repensar o seguinte: será que é possível fazer e governar o Brasil de outra forma que não essa que nós estamos fazendo com todas as críticas? Ou está na hora de sentar e fazer uma reforma constitucional, fazer uma concertação, né? Alguma coisa como foi feito no Chile, um pacto de Moncloa como foi feito na Espanha, né? Mas não vai dar para continuar assim, porque o que acontece é o seguinte: só dá para governar o Brasil, a verdade é uma só, na configuração atual que nós temos, só dá para governar o Brasil desse jeito, aumentando impostos, com orçamento secreto, etc. Eu acho que está na hora das lideranças que querem um país melhor, que querem deixar, né, um país mais justo, mais equânime para quem está vindo aí. Eu acho que está na hora dessas lideranças conversarem e pensarem em mudar a configuração, porque do jeito que está vai ser um acusando o outro. Bom, eu lembro aqui de duas frases. Uma que o Delfim Neto, que é meu amigo querido, disse para mim uma vez: Capês, uma vez eu estava num país socialista e vi uma placa no ônibus: transporte gratuito, direito do povo, dever do Estado. E eu logo traduzi: transporte gratuito, Pedro usa, Paulo paga. E também me lembro de uma frase do Roberto Campos que dizia: o socialismo distribui pobreza, o capitalismo distribui riqueza. Hoje o socialismo já está totalmente superado como produção, como técnica de produção, apropriação pelo Estado dos meios de produção, abolição da sociedade privada, ditadura do proletariado. O proletariado, ele em si, ele é muito diverso. Como é que é uma classe só dos trabalhadores? Isso é um sonho, uma utopia, uma distorção. Agora, uma coisa que eu acho que ninguém tem condições de discordar, seja situação, seja oposição, em qualquer regime, é a questão do sujeito pegar dinheiro público, não se ocultar, ninguém saber quem ele é, e ele enviar esse recurso e não se sabe como está sendo gasto. Daniel José. Não, eu também, né, na minha experiência como deputado estadual lá na Assembleia, pude ver muito de perto o quanto que a existência de emendas parlamentares, não as obrigatórias, mas as voluntárias, é prejudicial para a democracia. Eu sou contra a existência de emenda parlamentar porque, apesar de talvez até entender a tese de que o deputado conheça melhor a região e saiba onde aplicar de forma mais granular e efetiva, o que acaba não acontecendo porque o incentivo do político é buscar voto e não maximizar impacto social, eu também entendo que o que acaba acontecendo muitas vezes, com a maior parte dos políticos brasileiros, é abrir mão daquilo que você pensa que é o melhor para o país para votar como o governo quer em qualquer projeto absurdo em troca de mais emenda parlamentar, porque é isso que vai mostrar lá para as pessoas da região do deputado que ele está trabalhando. Então, assim, é uma grande enganação que boa parte do legislativo brasileiro vive. Agora, uma coisa nessa notícia eu não entendi. Quando que o orçamento secreto deixou de existir? Estou tentando recriar agora, mas a quantidade de emenda parlamentar que a Câmara Federal, né, a Câmara dos Deputados, distribui para os deputados é completamente fora dos padrões históricos. Então, no meu ponto de vista, o orçamento secreto nunca deixou de existir. Ele continua desde que foi criado e nunca parou. E, infelizmente, quando você entende as forças políticas e o que está em jogo, dificilmente vai mudar. E as pessoas não reclamam sobre isso porque as pessoas já estão numa situação de letargia, que é tanta coisa acontecendo, sabe, na contramão do que deveria ser o caminho certo, que as pessoas já não conseguem mais nem brigar mais.